Olá, pessoal. Hoje estamos aqui para fazer um bate-papo muito legal e é um tema muito relevante, muito atual e que precisa ser despertado, mais discutido, né, Thaís? E quem está comigo aqui para discutir esse tema, que é da área dela e que super converge com as duas áreas, né? A minha de desenvolvimento pessoal e agora muito focada nas mentorias, em trazer recursos para esse desenvolvimento profissional. E a Thaís, nutricionista, que vai se apresentar um pouquinho para nós, falar um pouquinho da trajetória, deixar já a rede dela disponível aí, achem ela lá, sigam ela, para a gente poder desenvolver esse bate-papo que é tão importante. E o tema é alimentação inconsciente. E quando eu pensei nesse título, eu pensei em quebrar paradigma mesmo, em incomodar, em causar, porque a gente vive muito num piloto automático, numa inconsciência mesmo, né? E eu acho que só o fato de afirmar isso, a gente já traz um pouquinho para a luz, para a consciência do que estamos falando. Então, assim, a gente come todos os dias, ok? Preciso me alimentar, até comer, assim, às vezes a gente fica alimentação, comida, já tem um pano para manga, mas assim, por que a gente come, né? E como a gente come, porque isso passa por uma relação. E até que ponto essa relação ela não é também num piloto totalmente inconsciente e automático. Então, e isso vai gerar outros insights, vamos falar sobre isso, te convidando para esse questionamento, para esse despertar, né? Então, primeiro, muito obrigada por topar esse momento, porque a gente para um pouquinho a agenda, corre, se desafia para trazer conteúdo, para multiplicar, para transbordar para o pessoal. Então, te agradecer por isso e, por favor, se apresenta para quem está nos assistindo e para te conhecer melhor e mais o teu trabalho. Tá certo, então, para mim é um prazer também estar aqui contigo. Esse convite foi muito, muito interessante, porque é um tema que realmente faz muito parte, assim, da nutrição, né? Essa parte do comer inconsciente, que é o que tu trouxe, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre. Então, me apresentando, sou Thaís, sou nutricionista clínica, também sou especializada em nutrição esportiva e estética, e atuo em consultório, né? Tenho ali a prática clínica, onde eu vejo casos, né? Onde acontece muito essa questão do comer inconsciente. Muitas vezes, como tu trouxe ali, não é nem o que você come, e sim o como você come. De que Sim. forma tu come, de que forma tu senta à mesa e o que que tu leva para as tuas refeições, né? Então, muitas vezes tu leva crenças, muitas vezes tu leva emoções, muito comum Muita emoção, levar né? muita emoção para comida junto, É, assim. e muito na vida, acho que quase para pouca coisa não se aplica essa diferença do que e do como, porque tudo na vida não é o que, mas o como, Uhum, né? E quando a exatamente. gente passa a fazer as coisas com mais intenção, tu falou uma palavra esses dias numa troca nossa que tu falou sobre prioridade ou Uhum, priorização, né? E eu fiquei pensando sobre isso, porque de fato tudo é sobre a prioridade, sobre a intenção e sobre o nível de consciência que a gente traz. exatamente. E aí o que vem para mim de insight é que, acompanhando os meus mentorados e estudando sobre isso, eu vejo que muitas vezes é um tema que é a relação com a comida, né, tem um grau de importância absurdo no desenvolvimento pessoal, impacta nas relações, impacta no trabalho, né, Uhum, porque é como a pessoa se vê, a sente. performance é a melhor versão dela. E aí, por vezes, assim, eu quero buscar um curso, eu quero me desenvolver, eu quero buscar a minha melhor versão. Mas a minha melhor versão lá na roda da vida passa Passa. pela parte física e de saúde, né? Exatamente. E é como tu trouxe, assim, é uma questão de priorização na vida da gente, né, onde a gente tem diversas demandas todos os dias, todo mundo, então onde que a comida e a alimentação entram, e muito também de um planejamento alimentar. Então eu trago muito para os pacientes, assim, né, normalmente a gente tem planejamento de quase tudo na vida, planejamento de uma viagem, planejamento da carreira, enfim, da vida financeira, mas da comida normalmente as pessoas não têm. Quem não tem uma nutricionista não tem um planejamento alimentar. Então, tu simplesmente sente fome, come, vai comendo, abre o armário, come o que tem. Tem uma falta, às vezes, de planejamento e priorização nesse assunto, que muitas vezes fica de lado, fica para um segundo plano. Mas quando a gente traz ele à tona, como tu trouxe, né, a importância da alimentação, olhando tanto pelo âmbito da saúde, e também não vamos ser hipócritas, pelo âmbito da estética, que é importante, como tu trouxe, a pessoa se sentir bem
com ela mesmo, reflete em diversas áreas da vida, na sua autoconfiança ali para desenvolver suas atividades de trabalho, né? Que daí já entra ali no E o financeiro, desenvolvimento né? financeiro, exatamente. Foi Se tu uma tem o outra. aplicativo do iFood ali, né? E passa todos os dias pedindo iFood, vai ver quanto que deu o teu cartão de crédito no final do mês. E às vezes tu pensa, não tem dinheiro para pagar nutricionista, não tem dinheiro para pagar atividade física, personal, academia. Mas onde que tá indo esse dinheiro, né? Uma mentoria, um desenvolvimento Exato. pessoal, um curso, né? A própria academia, eu vejo assim, as pessoas, é a questão de priorização, mas passa por essa tomada de consciência de entender o porquê das coisas, né? Porque é Uhum. sair desse piloto automático, porque todo dia eu peço iFood, todo dia eu como algo que não vem de encontro aos meus objetivos, ou seja, eu estou me sabotando, Uhum. e ao mesmo tempo eu quero investir e buscar essa minha melhor versão, e às vezes falta até o recurso financeiro ou o Exato. recurso da disposição, que tem a ver com saúde. E aí por que que falta? Porque essa energia ela está mal alocada, né? Exatamente, perfeito. E tu, né, procurar um nutricionista, alguém da área da saúde, é justamente tu sair desse piloto automático. Primeiro tem que te dar a consciência, né? Tem que trazer para a consciência, que foi o que tu Sim. trouxe. Em algum momento de autoconhecimento ali, entender que aquilo é importante, né? E depois, quando tu procura um profissional assim, normalmente tu vai parar, olhar a tua rotina e daí sim dar um passo, né? Que é colocar essa rotina em prioridade, atividade física, alimentação, colocar ali e entender o quanto isso reflete nas outras áreas da Sim. vida, né? E também entender quais as crenças que estão por trás, né? Que é um assunto também que a gente tem aí bastante para falar sobre isso. Sim. Não, isso das crenças é muito interessante, porque assim, ó, o que eu comentei também de uma formação que eu tive, né, que foi uma grande virada de chave para mim, que é quando eu percebi que assim, eu dava tanta importância para me desenvolver enquanto habilidade, enquanto buscar formações para a área profissional e conteúdos, Uhum. e que a alimentação era algo que vinha no meu dia a dia, ali sabotando alguns dos meus objetivos num piloto automático, mas que eu não me alimentava porque eu tinha fome ou porque eu tinha vontade de comer, mas que existem outras motivações por trás. Então, assim, Uhum. nesse estado de inconsciência, as pessoas se alimentam para não se sentir pobres, para Uhum. não se sentir tristes, Sim, para não se sentirem sozinhas. muito. E Uhum. quando eu me deparei com isso na prática, vendo casos reais e vendo o quanto, às vezes, uma virada de chave, uma tomada de uma gota de consciência, como eu costumo falar, assim, caiu aquela gota de consciência e criou aquele despertar de tu entender assim, eu não peço o iFood todos os dias de noite porque eu não tenho um alimento em casa ou porque eu tô com muita fome ou porque eu tô com muita vontade de comer. Na real, às vezes tu pede o iFood por puro vício do hábito, ou para não te sentir sozinho, ou porque aquilo Uhum. te traz uma emoção, ou porque aquilo preenche algo que tu tá negligenciando ou não querendo encarar. E aí, Perfeito. quando eu entendi que as pessoas elas comem realmente num estado de inconsciência, eu pensei, não é possível, a gente precisa falar sobre isso, porque Uhum. antes de desenvolver resiliência, antes de buscar desenvolver habilidade de comunicação para uma boa liderança, antes de, claro que tudo importa, Sim. mas assim, é o ser, né? Eu Uhum. preciso estar bem comigo, eu preciso estar num estado de consciência dos Uhum. meus objetivos, e isso implica nos hábitos do dia a dia. O que que eu faço com esse meu Perfeito. tempo, como eu me alimento? Tu falou esses tempos do. Eu vi uma fala tua sobre combustível, né? Sim, perfeito. A nutrição, a alimentação, ela é necessária, é o combustível para o carro andar, né? Que eu costumo dizer. Então a gente também não precisa ter medo da comida e não se alimentar, porque tu precisa dela também. Mas tu precisa entender, precisa dela para tu estar bem, para desenvolver as tuas atividades profissionais, né? Como tu disse, para te desenvolver, enfim. Mas de que forma, né, que esse combustível, eu sempre uso essa analogia assim, se colocar gasolina demais no carro, transborda, não dá certo, né? Dá ruim. Se colocar de menos, tu também não consegue andar. Então, tu precisa ter o equilíbrio, né, nessa relação da comida. E muito disso que tu trouxe é essa questão da gente entrar no piloto automático e muitas vezes trazer algumas crenças, como por exemplo essa que tu trouxe, né, de comer para me provar que eu não sou pobre, por exemplo. Tem uma crença muito, né, muitas vezes muito interna da escassez. E ela pode ter dois vieses. Ou
na tua infância tu passou por uma escassez, por algum, né, uma dificuldade ali financeira na família e comer coisas diferentes era muito difícil para ti, então depois na vida adulta tu quer te permitir comer sempre que possível, então pode ser um dos vieses, ou também ao contrário, tu sempre teve na tua casa, sempre foi sinônimo de alegria, de felicidade, aquela tipo de refeição, aquela alimentação, então tu também quer te provar. Muito até na nossa infância era comum isso, por exemplo, os nossos pais, né, não se sabia tanto dos malefícios antes, refrigerante era final de semana, porque era motivo de Era festa. alegria, era festa, Significava que salgadinho. estava tudo bem. Era família Isso, reunida, era bem-estar. Mesa farta significa que tá tudo bem. E aí, exato. às vezes, na vida adulta, tu ter só ali o arroz, feijão e ovo, que é nutricionalmente Sim, ok, é ótimo. é ótimo. Pra ti, remete à escassez, remete a não tá tudo bem, remete à incompetência, a fracasso. Então, existe uma necessidade de validação e de aprovação na comida. Tu percebe isso nos teus pacientes, assim, também, do limite do nutricional pro emocional? Sim, percebo muito, muito isso. Até inclusive, assim, ir a restaurantes caros também faz parte disso, dessa questão dessa aprovação, né, de que eu preciso ir. Não aqui dizendo que a gente não deva fazer isso, né, porque a comida também é prazer, o que a gente tem que cuidar é isso também, né. Sim, Se eu nada comer radical. arroz, feijão e ovo todos os dias, que nutricionalmente é bom, mas eu vou estar tirando o prazer da comida, né. Então não significa que a gente não vá ir num restaurante caro e comer uma comida legal também. Mas o entender o quanto aquilo ali é para me provar, né, ou realmente é uma necessidade, é uma vontade, é um desejo meu genuíno mesmo, né. Uhum. Então e muito, assim, também eu percebo das pessoas comendo essas emoções. Essa é clássica, assim, me estressei no trabalho, preciso comer uma pizza. Ah, tô de Eu TPM, minhas mereço. mulheres, eu Eu mereço um mereço. chocolate. O eu mereço, clássico, né. Aí hoje eu mereço, tive um dia horrível, hoje eu mereço, né? Aí chega em casa, eu xizão, só que daí amanhã é mais a pizza e depois o Exato. tantã. E daí tu começa a repensar assim: "Bom, se eu mereço, sempre que eu mereço, eu coloco uma", vou botar aqui entre aspas, "uma porcaria pra dentro", né, porque é comida, X é comida, pizza é comida, mas é uma forma de falar, né. Então eu coloco uma comida prazerosa ali, mais calórica pra dentro, será que eu tô me tratando bem ou eu tô, na verdade, me tratando como um lixo? Porque toda vida que eu mereço, eu coloco uma comida mais gordurosa pra dentro e não uma comida tão saudável. Então também começa a entender, assim, o que que realmente eu mereço. Cuidar da saúde seria o que eu deveria merecer, Sim. né. E esse despertar de consciência, ele tem tudo a ver com merecimento. Uhum. Porque quanto maior o nosso nível de consciência, eu acredito que tem uma relação total com esse nível de merecimento, porque a gente passa a criticar mais as coisas, a não aceitar certas coisas, a entender o que a gente pode, o que não pode, o que merece, o que não, no sentido do critério. Uhum. Então tu passa a intencionalmente dizer assim, não, isso eu sei que não me faz bem, então eu não quero mais, ou eu Isso. vou regular isso para que tenha um equilíbrio mais Perfeito. saudável, né? E aí, claro que fora os momentos de prazer e de lazer, que Isso. são fundamentais e fazem parte desse equilíbrio. Eu acho que o maior ônus é no que a gente faz todos os dias. Exatamente. E no O hábito. E o hábito, ele mora, o inconsciente, ele mora na frequência, né? Uhum. É todos os dias. Porque as pessoas fazem todos os dias, elas não se dão conta disso, né? E a alimentação é um exemplo, né, no mínimo a gente come 3 a 4 vezes no dia, então é uma coisa que tu precisa tomar decisão várias vezes ao dia, são tomadas de decisões, né. E trazendo, conectando muito com o teu assunto, assim, também, eu falo que a questão do plano alimentar tem muito a ver com autoliderança. Então, né, como tu trabalha com desenvolvimento de pessoas, Isso é muito desenvolvimento legal. de líderes, né, o quanto eu tô preparado para liderar outras pessoas, às vezes eu sou, né, uma liderança lá na minha empresa, tenho, subordinados, enfim, mas o quanto eu consigo me autoliderar dentro da minha casa quando é a hora de tomar a decisão do que eu vou comer. Né? Por exemplo, eu me propus a fazer uma dieta, cuidar da minha alimentação, a fazer atividade física 5 vezes na semana, e daí chega lá na hora, eu simplesmente não vou, eu me saboto. Então daí tu começa a refletir o quão bom eu sou como liderança lá fora e se eu não consigo me autoliderar aqui dentro de casa. Então conecta E a muito também. interferência do meio, porque às vezes é sobre dizer não também. Do tipo, Ah, é muito fácil quando todo mundo tá de dieta junto. Mas e Nossa. quando não? Aí essa exigência, a tua autoliderança, ela vai ser É testada. verdade. E é nessa hora que ela precisa ser exercitada. Porque se tu Perfeito. tem um objetivo, tu tem que aprender, porque ser líder é isso, é tu conseguir executar o plano e seguir pelo teu time
e com o teu objetivo e com os teus valores, independente das variáveis e das circunstâncias. Exato, às vezes tu vai ter que tomar decisões que não vai agradar. Não vai agradar ser- todo mundo. Exato, então. Ou tu vai ter que, por um período, seguir só, né? Uhum. E tá tudo bem. Tu vai fazer porque tu acredita e aos poucos tu vai convencendo e as pessoas vão absorvendo aquilo ali, né? Perfeito, vamos pegar o exemplo, né? As pessoas trazem muito no consultório. Na minha casa, meu marido não me ajuda, meus filhos não comem bem, eu não vou fazer salada só pra mim. Não, tu vai fazer salada só pra ti, porque tu vai tentar liderar pelo exemplo. A salada vai estar todos os dias ali na O mesa. exemplo pode ser. arrasta. Exato, e daqui a pouco as crianças começam a comer, daqui a pouco o marido começa a comer também, e assim vai indo. Sim, o exemplo arrasta, né? E eu percebo também a negação, né? Eu vejo assim, as pessoas chegam e dizem, eu não tô satisfeita na avaliação ali no pilar de saúde, no pilar físico, até na questão da estética, eu não tô satisfeita, mas assim, eu não entendo, porque eu não como. Uhum. E porque assim, eu não me exercito, porque eu não tenho tempo. Então, sempre tem o não, né? A negação como fator do resultado. Isso, tu associa isso de fato a esse estado de educação, de consciência, ou é porque de fato as pessoas não priorizam a alimentação como priorizam outros setores da vida? Eu acho que tem as duas questões. Eu acho uma porque a gente acaba comendo no piloto automático, como tu trouxe. Então, muitas pessoas trazem essa frase, eu não como, eu como muito pouco, mas às vezes elas não se auto-observam no dia a dia. E negam, né? Negam, ou, né, ali come, belisca uma bolachinha, uma coisinha, passa o dia todo, mas tem a sensação de que não comeu. Ou seja, às vezes ela não está dando a devida atenção, ela não está prestando atenção, ela está vivendo no automático e não está dando a devida atenção àquilo ali. Então, eu acho que é um pouco de negligência nesse assunto e no viver automático, sabe? A alimentação acaba entrando ali no fluxo e a pessoa não se dá conta. E trazer para consciência isso, até às vezes eu uso com meus pacientes um aplicativo onde eles fotografam, anotam tudo que comem. Isso é bem legal. Porque daí sim, tu te dá conta, nossa, essa semana eu comi lanches 3 vezes, eu não me dava conta disso. Uhum. No consultório, às vezes até faço a pergunta, quantas vezes por semana tu pede lanche? E nesse momento a pessoa até começa a fazer a conta e se dá conta. Porque às vezes ela não E no se dá impacto conta. que isso tem, às vezes, no mês em todos os outros pilares. Sim. Né? Porque daí no resultado do mês é a questão saúde, físico, financeiro, tempo. Porque às vezes Exato. também a pessoa não tem tempo para parar para fazer um curso, para assistir um vídeo que vai agregar para ela, mas ela tem tempo para sair atrás, né, para comer fora todos os dias, para ir atrás desse hábito, ir atrás desse quase vício, assim. Então acho que a grande diferença dos vícios e das virtudes é muito nessa intenção e nesse estado de consciência, do tipo, a virtude a gente busca desenvolver e o vício muitas vezes a gente é pego por ele, né? Exatamente, é uma linha muito tênue, né, Sim, entre os dois, assim, é bem isso mesmo. E um ponto que eu observo, assim, é que às vezes é mais difícil de fato, né? Porque talvez a gente tenha mais facilidade para algumas coisas e é natural, temos temperamentos diferentes, perfis diferentes. Então, talvez uma coisa que seja muito fácil para ti seja super difícil para mim, né? Só que eu acho que é muito sábio, muito salutar que a gente se conheça, e aí por isso tão importante esse autoconhecimento, que assim, na minha vida foi um divisor de águas, assim, eu acho que quando a gente começa a buscar se conhecer, a gente passa a entender as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, e entender assim que tem coisas que a gente não é tão bom e que tá tudo bem, porque a gente não vai ser bom em tudo, mas que tem coisas que a gente não é bom, mas nos prejudicam. Exato. E aí, essa sim, a gente precisa talvez olhar e assim, não, mas eu sozinha eu não vou conseguir. Então, é a hora de buscar um recurso externo, né? Eu costumo dizer que não fazer não é uma opção, porque não vai deixar de existir. Vai ficar ali como uma pedrinha no teu caminho, vai continuar na frente. Então, eu sempre visualizo como uma rota que, assim, a gente precisa tirar da frente. Assim, não tô conseguindo sozinha, eu penso sempre que é tão inteligente a gente, ok, não posso agora, eu vou me planejar, vou buscar o recurso externo, mas eu vou encarar isso, né? Perfeito. E como tu vê que as pessoas lidam com essa dificuldade, assim, porque tem um autossabotamento, tem essa falta de clareza do tipo, é difícil, não vou fazer. Perfeito. E dentro da alimentação, da nutrição, da estética, acontece muito isso. As pessoas costumam fugir dessa realidade, muitas vezes. Então, eu brinco assim, que quando a paciente chegou lá no consultório, normalmente ela já fugiu das fotos, ela já fugiu do espelho, ela já fugiu da balança. Nossa, real. E para depois tomar a decisão. Então, já é uma decisão muito corajosa quando a pessoa, né, vai lá e procura.
Claro, muitas vezes tá por uma vibe mais de saúde, enfim, já frequenta uma academia, alguma coisa assim, mas muitas vezes não, muitas vezes é algo bem enraizado, que traz desde a infância e foi deixando para trás, para baixo do tapete, como tu trouxe o exemplo, assim. Porque muitas vezes é um assunto que machuca, é um assunto que não Dói, né? é, que dói, que não é fácil de mexer. Então, eu digo assim que os sabotadores são esses, é o fugir da foto, fugir do espelho, fugir da balança, até chegar num ponto onde eu preciso encarar. Então, nas consultas nutricionais, eu sempre trago muito isso. Não, agora a gente vai encarar a realidade. E é comum às vezes, as pessoas se justificarem. Ah, eu tô com esse peso, mas quando eu me pesei de manhã em casa não era tanto. Ah, mas aconteceu tal coisa. Tá tudo certo, tá tudo bem, não precisa justificar. O primeiro passo é tu encarar, ó, é isso aqui. Eu trago muito também que às vezes a gente fala assim, ah, tu tá um pouquinho acima do peso, tu está gordinha, né? Como tu trouxe também esses dias esse assunto. A gente precisa atentar que obesidade é uma doença. Então a gente precisa Sim, falar sério sobre o assunto, sim. né? A obesidade é uma doença. Então, se tu estás acima do peso, procure ajuda, é como tu trouxe mesmo. Procura. Procure É ajuda, doença, né? entende, né, que não tô conseguindo ir E sozinho é a partir saúde, né? daqui. Independente de Exato. resultado de performance, é É saúde. Isso saúde. a gente nunca pode esquecer que estamos falando de saúde, e saúde tem que Sim, ser prioridade. exatamente. Então, isso é uma das coisas também. Às vezes Se a as gente não pessoas tá chegam. bem, a gente não tá bem em nenhum papel da vida. Tu não vai ser Exatamente. uma mãe boa, tu não vai ser uma esposa boa, tu não vai ser uma profissional boa. Se Profissional. tu não tá bem, tu não tá bem. Nada vai fluir na tua vida, né? Exatamente. E pode ser que talvez não seja nesse momento, mas em algum momento a conta vai vir, né? A conta da Sim, saúde, ela vem em algum momento e daí ela vai te paralisar ou te prejudicar em uma dessas áreas. Então a importância dela está na base da tua pirâmide, né? exato. Mas eu acho muito interessante como a gente é bom em se justificar coisas Ai, pra gente mesmo. A gente é muito bom nisso, né? é. Eu digo assim, eu tenho as melhores desculpas pra não ir na academia. Tu É. quer uma desculpa boa, tu pode me perguntar que eu tenho um repertório. Sim, é A perfeito. gente cria as melhores desculpas pra gente mesmo. Mas assim, com quem que a gente tá fazendo isso? Não Uhum. é a academia. Não... Aliás, eu acho que eles já têm lá o budget deles contando com os que não vão. Ah, com certeza. Porque assim, a gente faz parte da cota. Porque, em verdade, é com a gente. É sempre a gente com a gente mesmo. É, E essa negociação, ela tem que vir de novo, de encontro aos nossos objetivos. Então, quando eu deixo de olhar ou de fazer algo, na verdade é comigo, não é para mais perfeito. né? Não é Perfeito. para mais ninguém, assim. Mas eu acho que falta um pouquinho essa falar mais sobre isso, falta clareza, né? Por isso o propósito de trazer isso, porque as pessoas precisam sair desse piloto automático e a gente sabe que crescer dói e dá trabalho. Ah, com certeza. Mudar implica em encarar os próprios BOs, em se olhar no espelho e dizer assim, eu vou me avaliar e ver quais são os meus parâmetros e o que me trouxe até aqui e o que eu tô carregando que não é meu, Uhum. o que eu estou reproduzindo que é uma crença inconsciente automática e que hoje tá fazendo eu ter esse resultado e que eu não tô satisfeita. Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu tô satisfeita, mas aí como tu falou, às vezes é uma questão de saúde. Aham. Então, assim, se não é por ti, é pelos teus, é pelas Uhum. tuas pessoas, é pelos teus filhos, né? Eu acho que depois que a gente é mãe, a gente vira uma chave, assim, aqui nunca mais é só por nós. Não. Tudo que tu faz tem um propósito muito maior de pensar que, assim, eles estão te vendo como exemplo, Sim. que tu tá construindo a história deles a partir de agora. Então, nessa responsabilidade que a gente tem Sim, com o isso, quanto né? eles precisam da gente enquanto eles são pequenos, né? Então a gente Total. precisa estar bem, precisa estar presente. Imagina na nossa falta o que vai acontecer com os nossos filhos. Então isso é um ponto que é difícil de pensar, mas é importante, né? Que nem tem nas redes sociais, né? Ah, eu morreria pelo meu filho. Tá, mas tu viveria? O que tu Exato. tá fazendo para viver melhor por ele, né? Por ele. Então é perfeita essa reflexão que tu traz, é de encarar a realidade e buscar ajuda. Então, Por isso mais é que isso principal. traga desconforto. Ah, Porque, sim. assim, talvez vai ter que realmente se confrontar lá com o que tu viveu, o que tu traz da tua infância, Sim. como tu desconta na comida por conta do teu relacionamento, das tuas Exato. frustrações no teu trabalho atual, da tua rotina, do teu dia, o que não tá legal e que, mas assim, tudo é relacionamento. Então, como tá, olha para essa relação com a comida, né? Porque daqui a Uhum. pouco a relação da comida, por ser mais fácil de descontar nela, tu tá descontando a Deixando conta de ela. todas as outras relações. E a criação de novos hábitos, ela nunca é fácil, como tu trouxe, assim. Não é, a gente não vai acordar um dia pela manhã, "Ah, a partir de agora eu vou ser saudável. Não, não vai acontecer isso. Não, Podia ser, né? podia ser, né? Mas tem que trazer para consciência e num primeiro momento eu trago para os pacientes que é algo que tu precisa ali te determinar todos os dias, te organizar, ir no super,
fazer marmita, né? Muitas pessoas fazem. Ter algo pronto, ter a organização para que daí tu consiga executar. Não adianta tu pensar que tu vai acordar pela manhã e a tua geladeira vai estar toda fitness, o teu armário também vai estar todo fitness. Não, depende, né, de tu ir lá e construir esses novos hábitos. E qualquer mudança de hábito, ela num primeiro momento não é fácil, porque tu tá desconstruindo as verdades antigas e reconstruindo as novas. Ressignificando as Ressignificando. crenças, né? E Perfeito. o mito que tem de que comer mais saudável é mais caro. Ah, Isso é exato. um mito, né? Uhum. Porque quando tu começa realmente a tomar, na prática, praticar isso, economiza. A gente Exato. economiza. Exatamente. É que hoje em dia também tem algo que a indústria alimentícia, ela é maravilhosa, ela é muito boa no marketing. Então, se tu for no mercado que tem de coisas light, diet, fitness, agora proteína, tudo é proteína agora também. Então, se acredita que eu comprando aquelas coisas da prateleira, eu estou comendo saudável. Mas é pelo contrário, quanto mais coisas da natureza tu te alimentar, que é o arroz, o feijão, a carne, os legumes ali, mais simples, mais saudável é. Infelizmente, as pessoas estão se distanciando dessa realidade. Verdade. E daí acaba se tornando caro, porque eu for no supermercado lá na prateleira de Diet Light, realmente é mais caro. Mas será que eu preciso disso? Né? Uhum. Então, daí que entra a ajuda profissional para entender se tu precisa ou não, né? Com certeza. E buscar esse recurso, às vezes, traz toda essa performance, que é uma escolha, uma decisão, mas que, assim, não tem motivo para não, porque no momento em que tu escolhe, começa a reverberar nessas outras áreas. Então, assim, vai ter resultado financeiro, vai Com ter certeza. resultado de saúde. Com E certeza. tu começa a tomar essa proporção de que, assim, do controle das coisas, né? Uhum. Porque, às vezes, a gente, nesse piloto automático, tu tá só indo, é o efeito, né? E aí tu acaba indo no mercado, tu compra os mesmos produtos que tu tá habituado a comprar. Então, tu só reproduz o rancho do mês, reproduz até o teu repertório de alimentação acaba sendo mais limitado, repetitivo. Aham. E os industrializados, que são vícios, a gente acaba trazendo isso para os filhos. Então, eles também estão aprendendo na saída no mercado, no que a gente traz para casa e coloca no dia a dia, no que eles abrem o armário e tá Exato. ofertado ali. Então, é uma reação em cadeia, eu digo que é um aspiral positivo, né? Então, a gente tem que sair desse aspiral, talvez, do piloto automático ou do negativo e alimentar intencionalmente uma aspiral positiva. Acreditar que o movimento gera um movimento que, por Perfeito. mais que estraga desconforto, o resultado vai trazer conforto. Porque o progresso motiva muito. E aí, Sim. quando tu começa a ver o progresso, aquilo começa a te motivar e a gente Daí se vê retroalimenta. Exato, aí tu vê que realmente, assim, poxa, foi difícil, mas eu tô tendo Era resultado, necessário, exato. né? Aham. É isso. Mas para isso a gente precisa também ter a paciência do resultado, que isso é algo que hoje em dia também não se tem muito, né? Se quer muito o resultado como primordial ali, a gente esquece às vezes que a base da pirâmide é fazer o que precisa ser feito todos os dias na nossa rotina, e o resultado ele vai ser uma consequência disso, né? Falando de emagrecimento, de, enfim, de saúde. Então, o resultado ele é a consequência. Então, isso também eu percebo em consultório, que as pessoas chegam muito ansiosas, querendo o resultado muito para ontem, mas e o que que tu fez a tua vida toda? Né? Como é que tu chegou nesse peso a vida toda? Levou tantos anos e agora em um mês tu quer emagrecer 10 quilos? Então, isso é algo que também a gente precisa Exato. trazer muito consciência. E eu acho que essa é a geração, né? Hoje é da tecnologia, da cultura, a gente brinca que é a geração do dedo na tela. É tudo muito mais imediato. Então, as pessoas têm fast food, tudo é fast. Tudo é rápido. Tudo é fast, né? Então, eu acho que trazer que o resultado ele vem dessa constância e que tirar esses mitos de que é difícil, de que é caro, porque quando a gente aloca o recurso e a intenção no lugar certo, o resultado ele vem com performance, ele vem com intenção, ele vem com objetivo, né? E aí a gente começa a despertar para essa relação consigo. Porque não é sobre a Nutri, não é sobre a Ellen lá, a mentora, que vai estar te cobrando, que vai estar te acompanhando. O nosso papel é ser a vilã da história. A gente fica cobrando, né? Eu na vértice emocional, a Thaís na parte nutricional, que nem quando chega para mim, é o limite do que eu posso atuar. Porque eu também entendo que cada um na sua área, na sua especialidade, que é o recurso que soma. Sim. Mas de a pessoa entender que muitas vezes vai ser multidisciplinar. Ela vai ter que buscar a Nutri, a pessoa da área da educação física, ela vai ter que buscar o profissional da educação física, vai ter que buscar esse desenvolvimento emocional, daqui a pouco uma psicoterapia, as coisas vão vindo. Aí a objeção normalmente é o investimento, é o custo do tipo, não, mas isso não é para mim, mas isso é caro. Mas a pessoa já está investindo
em outros hábitos que não Exato. agregam, né? Exatamente, é colocar a Então, energia no lugar certo. é alocar isso e outra de encontro, quais são, ter essa clareza de qual é o teu objetivo. Faz esse teu depara, né? Onde tu tá e se tu tá satisfeita com o que tu vê hoje e como tu te vê daqui a 6 meses, daqui a um ano, porque a vida vai passar igual. Os teus hábitos no dia a dia, tu vai continuar comendo o iFood ali todo dia. Ok, como tu vai estar daqui a um ano? Com sorte, tu tá igual. É. Mas, assim, provavelmente, a tendência, a gente sabe hoje em dia também que cada vez mais os combos estão mais atrativos Sim, e como mais eu disse, opções, né? E aí tu vai entrando nesse ciclo, tu Aham. come o lanche, daqui a pouco a sobremesa, assim, daqui a um ano, daqui a 2 anos, né? E ok, tá tudo certo, mas isso é o que tu quer pra ti? Uhum. Porque eu acho que essa é a crítica, né? De novo, da gente com a gente mesmo, não é sobre os outros. Aqui não é um convencimento, é um despertar, porque isso é o que as pessoas vivem sem se dar conta que estão vivendo. Perfeito, é isso. E eu percebo que o processo de autocuidado com a saúde, nutricionalmente, atividade física, tudo isso que a gente está falando, ele tem que partir muito internamente. A É muito pessoa tem pessoal, né? muito pessoal. Alguém pode chegar, claro, te dar um toque, te falar que tu precisa emagrecer. Alguém que gosta de ti vai te falar isso, né, pro teu bem, enfim. Mas tem que partir muito internamente, assim, porque como tu disse, vai doer, vai mexer em coisas que precisam mexer, vai mexer na tua rotina, nos teus hábitos. Então tem que vir muito de dentro, assim, essa vontade, essa intenção de mudar. Tem uma frase que eu costumo, dos bordões que a gente vai criando, né? Que eu falo para os meus mentorados e para os líderes, principalmente, que eu desenvolvo, que eu digo assim, ó. Primeira coisa, tu quer, porque assim, eu posso fazer tudo por ti. Eu posso te dar todas as ferramentas, mas eu não posso fazer a tua parte. Perfeito. E é real, a gente pode fazer tudo pelo outro. Excesso, às vezes a gente quer tanto por eles que a gente quer mais do que eles, né? Mas isso não pode acontecer. Eles precisam querer mais, Sim. né? E entender que todo mundo pode fazer tudo por nós. E ao longo da vida, né, a gente é muito abençoado de ter pessoas que vão vindo como recursos que são e vão alocando e vão fazendo muito por nós. E a gente sempre chega e está onde está porque tem pessoas e cada vez mais de encontros objetivos que vão contribuindo e transbordando, que esse é o nosso papel e que essas pessoas na vida dos outros, eu creio que estamos aqui para isso, né, para multiplicar, para transbordar e para fazer uns pelos outros. Mas a gente pode fazer tudo, mas a gente não pode fazer a parte da pessoa, a gente não pode se alimentar pela pessoa, a gente não pode ir na academia pela pessoa, a gente não pode ir naquele dia em que e tá tudo certo, um dia ou outro, lazer ou prazer, mas assim, no dia a dia a gente não pode ir lá e dizer que aquilo é importante para ela, porque ela tem que saber que aquilo é importante para ela. Perfeito. Né? Quando eu entrego o plano alimentar para os pacientes, eu sempre falo assim, ó, eu dei o meu melhor, aqui tá os meus 50%, mas o que tu vai fazer agora da porta para fora nos próximos 30 dias é o teu 50%. Eu, nutricionista, não tenho como saber o que tu vai fazer. Então, né, eu faço o meu melhor ali no plano alimentar, mais encaixado na tua rotina, as coisas que tu gosta, perfeito. Mas o que tu vai fazer com esse papel agora, né? Com essas informações? Vai seguir elas, vai te desafiar ou vai deixar elas na gaveta, né? E vai manter sendo a pessoa que tu era antes de entrar aqui no consultório. Então, isso é 50% profissional, assim, eu diria que muito mais a própria pessoa, né? Mas é uma relação de troca. E eu acho que vem muito de desconstruir essas crenças de que se alimentar é caro, que é difícil, que é limitado, que é sempre as mesmas coisas. Como tu falou, de fazer um plano personalizado para as vontades e para as preferências da pessoa. Porque não precisa comer, não é chato comer saudável, não precisa ser repetitivo. Batata doce todos os dias. Repetitivo, né? E claro que às vezes até criar o hábito, até ter essa... é um ajuste, é um aprendizado. E olha que interessante tu aprender coisas novas. Tão maravilhoso que é quando a gente... Porque uma coisa desperta outros aprendizados que a gente vai ter a partir dali, né? Perfeito. Então, por isso que a gente chama, inclusive, que não é dieta, é uma reeducação alimentar. E essa palavra é perfeita, é reeducação. Porque tu aprendeu de uma forma, tu reproduziu até agora, mas a partir de um momento tu vai te reeducar em relação àquele assunto. Então é uma aprendizagem mesmo. É uma reaprendizagem. Muito legal. Então, acho que é isso, né? Acho que o momento é de trazer isso e seguir debatendo e multiplicando para que as pessoas parem para pensar sobre isso, né? Como você se relaciona com o seu alimento, com a sua rotina, qual o grau de importância que a sua alimentação tá tendo dentro da sua vida e o quanto isso está refletindo em outros aspectos da sua vida que daqui a pouco você não está satisfeito com a área financeira,
mas a origem não é financeira, é alimentação. Você Uhum. não está satisfeito com a sua. Acordo de manhã mal, não tenho vontade de trabalhar, eu acho que eu odeio aquele emprego. Na verdade, às vezes não é a questão do trabalho, é porque tu, antes de dormir, tu comeu lá mal e tu ainda tá mal, ou porque tu tá com alguma situação de saúde relacionada e às Falta de vezes vitaminas, vitamina. exatamente, é super comum. Então, exato, então, assim, às vezes tu não tá satisfeito com algo na tua vida, mas a origem é mais embaixo, é uma outra área que tu não tá vendo. Então, o convite é para encarar isso. Eu digo assim, é para limpar o cache, é para tirar o que tá debaixo do tapete, é para encarar os nossos BO, de olhar o que de fato tá por trás. Qual é a origem? Pode não ser, né? Que bom que está tudo certo, mas muitas vezes tem oportunidades, assim. Com Eu tenho me certeza. deparado com isso, que a alimentação, ela tá tão intrínseca e é tão automático que tem muitas oportunidades sobre o nosso eu sou, sobre a nossa identidade, sobre as nossas relações, sobre o nosso posicionamento em todas as áreas da vida e principalmente no trabalho. Uhum. Porque a gente hoje foca tanto também na vértice profissional e esquece que para tu ser o profissional que tu almeja ou que tu exerce dentro da tua função, da tua atividade, tenha o teu ser, a tua identidade, assim, quem tu é fora é quem tu é dentro. Com A gente é certeza. uma coisa só, É. né? Então, a gente precisa olhar para isso e eu acho que é muito nessa oportunidade de aumentar esse nível de consciência, assim, menos inconsciente, mais consciente, mais intencional, mais objetivo, mais prioridade. Perfeito. E tomara, né, que a gente tenha plantado aí uma sementinha Com e que a gente certeza. vai seguir replicando e multiplicando nos atendimentos, no consultório, no meu escritório também, né? Com certeza, E vamos. agora a gente está fazendo essa parceria, então os meus mentorados e quem eu atendo, quem eu desenvolvo, que quiser buscar esse recurso e ter o atendimento com a Thaís, ela vai fazer um plano especial com um pacote de benefícios e descontos para que consiga ter esse acompanhamento e perceber esse resultado, né, dentro dessa matriz do que a gente desenvolve, trabalhar esse pilar físico, financeiro, né, e junto o emocional, porque ele Sim. está atrelado e aí a gente trabalha em conjunto para trazer esse resultado para os nossos liderados, para os nossos mentorados. Com certeza, vamos falar mais de alimentação, vamos falar mais de nutrição, é um assunto importante, é um assunto relevante, né? Fico muito feliz da gente conectar com esse assunto do desenvolvimento pessoal, porque realmente está extremamente linkado, né? Então a gente trazer esse assunto para a consciência, às vezes as pessoas podem pensar, né? Poxa, o que que desenvolvimento pessoal tem a ver com a nutricionista? Mas tem tudo a ver, acabamos de falar aqui que tem tudo a ver, né? Fico super feliz pelo convite, estou disposta a conversar sempre, cada vez mais sobre esse assunto, porque adoro, amo falar sobre nutrição, acho que é a base de tudo ali, né? Então, convido também, não falei o meu arroba no início ali, Isso. convido quem quiser me seguir, é arroba @thaispesantos_nutri. Então, né, trago alguns conteúdos lá do dia a dia e é da atividade em consultório, que tem muito a ver com isso que a gente acabou de falar. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Né? E pessoal, acompanhe ali nas redes para seguir buscando saber mais que esse é o caminho para o nosso crescimento, para o nosso despertar. Obrigada, Thaís. Obrigada, eu que agradeço.